Olá, estamos aqui novamente no Incompletudes, hoje com um convidado para lá de especial, o professor e pesquisador Douglas Borges Cândido, com a temática também muito interessante, a pós-modernidade de Maffesoli, saturação dos ideais modernos? Essa é a nossa grande questão. O professor Douglas, ele atualmente está na PUC, Paraná, e tem dedicado suas pesquisas sempre relacionadas à ética, à filosofia política, à sociologia contemporânea, e especialmente com os autores Maffesoli e Foucault. Então, com vocês, o professor Douglas, para trazer algumas reflexões importantes. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer muitíssimo o convite da professora Silvia, do NUPAE, por falar um pouquinho, para me pedir para falar um pouquinho sobre o pensamento de Michel Maffesoli. Bom, eu conheci Maffesoli pessoalmente em 2017, a partir de então tenho acompanhado um pouco seus escritos, suas entrevistas. O lugar onde eu trabalho hoje me faz ter um pouquinho mais de contato com ele por conta de alguns projetos de tradução que nós temos. Então é um autor que me chama muita atenção particularmente, além do nível de pesquisa que eu desenvolvo a nível de doutorado no programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná. E parece que de primeiro ponto que nós podemos colocar aqui para conversar rapidamente é uma distinção conceitual, uma analítica. Nós temos vários termos hoje que percorrem por aí em jornais, artigos, papers, mesmo teorias filosóficas que consolidam esses termos, mas que têm conotações, trazem todo um arcabouço teórico que fazem com que se distinguam na maioria das vezes. Então nós não podemos confundir, por exemplo, chamar que pós-modernidade pode ser a mesma coisa que hipermodernidade, ou modernidade líquida, ou, enfim, modernidade tardia. Há uma profusão de termos para tentar caracterizar o que é esse período que nós estamos vivendo, ou já vivemos há algum tempo, não é? Para Maffesoli, a pós-modernidade se dá no século passado, a partir de meados do século passado, e interessante é que essa transição, nós vamos ver, não se dá pela filosofia, enfim, não é uma percepção que vem pelo campo das ciências humanas, mas vem pelo design e pela arquitetura. Mas antes de comentar sobre isso, eu queria colocar aqui, então, essa analítica dos conceitos ela é importante, ela é fundamental para que nós não colocamos autores que muitas vezes possuem pensamentos opostos como se fossem complementares. Então, como eu comentava, é interessante perceber que essa revolução ou essa mudança de episteme que depois se desperta nas ciências sociais a atenção e nas ciências humanas de alguns pesquisadores para perceber que alguma coisa diferente está acontecendo, advém por meio da arquitetura e do design. Maffesoli vai colocar isso, e nesse ponto outros autores concordam com ele, como é o caso do outro filósofo francês Gilles Lipovetsky, que percebe que há uma crescente estetização da existência, do mundo. Não só aquilo que era considerado funcional começa a assumir uma dinâmica e também a assumir aspectos para além do funcional, mas muito mais voltados ao estético, ao artístico, mas utensílios do dia a dia, do comum, né? Utensílios diários nossos que entram em nossas casas, como os eletrodomésticos, por exemplo, começam a ter não só a sua dimensão de utilidade assegurada, mas começam a considerar que o sujeito quer uma experiência estética com aquilo. Então é interessante perceber como isso, como o mercado talvez, como a sociedade, esse movimento que, enfim, né, sempre o dilema entre se nós alimentamos um sistema consumista ou se é um sistema de consumo que alimenta o nosso consumismo, mas como esse mercado que está aí intui, percebe que há
a dimensão do retorno do sensível, que é a dimensão do retorno do estético, e começa a traduzir isso nas coisas, nos bens de consumo. Isso vai para os carros, isso vai para os eletrodomésticos, isso vai para tudo aquilo que nós queremos comprar hoje. Então, quer dizer, a partir da década de 40, 50, isso começa a se intensificar. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, numa propaganda de um celular novo, muitas vezes o que está destacando ali não é nem sua funcionalidade. Nós sabemos como um celular funciona. E às vezes, de um modelo para o outro, ele evolui muito pouco. Mas o que está ali naquela propaganda é o quanto da experiência estética, da experiência emocional, o indivíduo consegue trocar com aquilo. Então é a forma, é a sua textura. Há até alguns artigos que falam que os celulares da Apple assim, tem esse modelo de celular porque é um modelo que parece que gera mais experiência estética no indivíduo, assim, essa tessitura que ele tem, enfim. As coisas passam a assumir, e cada vez mais de forma determinante, essa esfera da experiência que o indivíduo troca com esse bem. Que, volto a dizer, não se restringe e talvez seja a parte menos importante hoje, né, na sociedade de consumo, vamos dizer assim, que seja a funcionalidade por si só, mas é a experiência sensitiva que nós temos com isso. Bom, como nós podemos perceber isso? Há duas visões de mundo, uma que é projetista, ou seja, aquela que projeta sobre o mundo uma realidade, uma forma de ser, de pensar, de se relacionar, e há uma visão de mundo compreensiva, não é? Essa que se encaixa uma Fezoli, uma corrente sociológica compreensiva, onde nós devemos retomar o valor da contemplação. Uma Fezoli tem um livro chamado A Contemplação do Mundo, e tem outro chamado A Vida Cotidiana, se não estou enganado, um tratado de sociologia compreensiva, onde ele expõe isso, ele se coloca como um representante dessas correntes. Então, diante de uma perspectiva contemplativa, somos capazes de perceber que há algo diferente aí. E é essa transição que é colocada como um momento de ruptura com a modernidade, não é? Se nós formos olhar a modernidade, segundo uma Fezoli, se caracteriza por um tripé, que é o racionalismo, o individualismo e o progressismo. Veja, o racionalismo, o excesso de racionalização da existência levou ao que ele vai dizer de desencantamento do mundo. O progressismo, a partir das ciências, a partir de uma moral do dever ser, soterrou o presente e jogou ao futuro sempre a possibilidade de uma vida melhor. E o individualismo é essa responsabilidade de o sujeito ser responsável, ser o sujeito e autor de sua própria existência e do seu futuro e da garantia do seu bem-estar. O que uma Fezoli vai colocar é que esses três elementos sofrem uma mudança significativa nessa passagem para a pós-modernidade, não é? Então, nós temos, por exemplo, o deslizamento do individualismo para a identificação. E aí, uma Fezoli coloca nesse panorama as tribos pós-modernas. Então, não é mais um sujeito sobre si mesmo, calcado sobre a sua própria essência, mas é um sujeito que se identifica com um propósito, com uma ideia, com uma emoção, com alguma coisa fora disso, que o faz sair para fora de si e faz se encontrar com outros indivíduos que se identificam com a mesma perspectiva. Agora é interessante notar que esse elemento de identificação não repousa mais sobre um projeto racional ou uma idealização. Normalmente essa identificação são com elementos tomados como banais ou fúteis de uma perspectiva moderna, racionalista. Então nos identificamos com o mesmo ídolo de música, nos identificamos com o mesmo time de futebol. Não são grandes questões que estão em causa agora, são pequenas questões,
são questões da ordem do cotidiano, são questões, segundo Mafezoli, da ordem do banal, que estão estruturando o tecido social, ou seja, o societal. Agora, esse modo de se relacionar dos sujeitos não se dá mais de uma perspectiva de uma moral do dever ser, de uma perspectiva universalista da ação, mas pelo contrário, começa a considerar esses microgrupos que se encontram e geram essas tribos, esse movimento que se dá não por uma perspectiva de um contrato social como quis a modernidade, mas se dá por uma perspectiva de um pacto emocional, por um laço emotivo que une as pessoas sem um objetivo necessariamente, sem uma finalidade. Estão ali por aquela situação ou por aquilo que aquela situação pode lhes proporcionar, mas não por conta que estão ali visando uma finalidade maior. Bom, analisando nos nossos dias atuais, esse movimento das tribos, massa-tribos, vejam, o melhor remédio, a melhor saída para a pandemia nesses momentos, enquanto não se tem uma vacina, é o isolamento social. Mas pelo menos aqui nós temos percebido pelos jornais, mas aqui também em Curitiba, onde eu moro, as praças estão lotadas. O que isso representa, senão uma perspectiva de mundo contemplativa, que está atenta àquilo que está acontecendo, são as pequenas tribos que se encontram e flertam com a morte. É esse o trágico da existência, que vai dizer o Mafezoli. É reconhecer que a morte está todo dia ao nosso alcance, e é esse flerte com ela que gera essa intensidade do momento. Então, o que nós vemos durante esse período altamente perigoso é justamente o movimento das massas-tribos. Mas então há uma descontinuidade do projeto moderno para a pós-modernidade, segundo Michel Mafezoli, nesses 3 pilares. E é interessante, e aí vou me encaminhando para a conclusão da minha fala, é interessante notar que se na modernidade nós tínhamos um sistema calcado pelo deus Apolo, um sistema apolíneo, onde a razão era imperativa, onde a claridade pode ser esse símbolo das coisas acontecerem, do contrato racional, do indivíduo, do progressismo. Na pós-modernidade nós vamos ver Dionísio vindo à frente, determinando o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós pautamos a nossa vida, a nossa existência. Talvez possa ser considerado pelos moralistas como algo inconsequente, não é? Mas, segundo Michel Mafezoli, é essa perspectiva que está em voga, que está ganhando terreno cada vez mais, nas grandes cidades principalmente, e que nós devemos considerar se quisermos compreender esse novo período que está aí. Enfim, um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês sobre o pensamento de Mafezoli, muito rapidamente. Agradeço novamente a professora Silvia pelo convite e fico à disposição para que a gente possa conversar mais. Obrigado.